O entrevistado da vez no especial Carreira foi o primeiro senador eleito na história de um dos principais partidos políticos do Brasil e até hoje o que detém o maior número de mandatos. Ele é conhecido pelo seu jeito irreverente, inusitado, extrovertido, mas também é sinônimo de eficiência, integridade, honestidade e trabalho. Senador Eduardo Suplicy, em primeiro lugar, muito obrigado, senhor, por participar do especial Carreira. Em segundo lugar, só um parênteses, essa introdução geralmente é jornalística, mas nesse caso a gente abriu uma exceção e nós perguntamos para os jovens como eles veem o senhor e essas palavras que nós citamos, integridade, honestidade, eficiência, trabalho, são as descrições mais comuns que nós recebemos para a carreira do senhor. Então, antes da gente retomar o início dela, como é que é para o senhor hoje, quando se falam de jovens, receber essas palavras? Isso é o que descreve o senhor, integridade, honestidade, trabalho. Como é que é para o senhor receber essas palavras tão, digamos assim, pesadas e boas? Primeiro, queridos Rafael, Igor e Welder, eu quero dar as boas-vindas a vocês e ao Núcleo Brasileiro de Estágios por essa oportunidade de dialogar, sobretudo, com os estudantes, os jovens brasileiros. Me sinto honrado com esta percepção, felizmente, por todos os lugares onde eu tenho andado no Brasil. E é engraçado que até mesmo depois de não ter sido reeleito nesta, que seria a quarta vez, eu, por toda parte, ouço as pessoas dizerem a mim: puxa vida, fiquei triste com a sua não recondução ao Senado e quero muito ajudar que numa próxima vez você continue sendo nosso senador ou que seja eleito para algum cargo. E então me sinto muito bem de você dar esse testemunho recolhido perante os jovens. Agora, senador, o senhor se formou em administração, em economia, é professor há várias décadas, mas a vida pública, a vida política, lá na sua infância, a partir de qual momento? O senhor sempre foi, agora retomando um pouquinho as origens ali, sempre foi um sujeito questionador, um sujeito reflexivo com as questões sociais presentes dentro do senhor desde a infância, ou isso surgiu em algumas dessas carreiras que o senhor acabou construindo? Em qual momento surgiu esse aspecto questionador no senhor, essa vontade de ajudar, porque é o que a arte da política faz, né, de melhorar as vidas? Quando isso despontou no senhor? Eu acho que desde menino e desde a minha adolescência e o tempo de estudante, eu tive a felicidade de ter tido pais de excepcional qualidade. Meus pais, Paulo Cochrane Suplicy, que era um corretor bem-sucedido de commodities, como café, algodão, e também trabalhou na área de imóveis, de fazer loteamentos e também... E minha mãe, Filomena Matarazzo Suplicy, ambos meus pais, que tiveram 11 filhos, eu sou o oitavo de 6 homens e 5 mulheres. E então eu vivia numa ótima casa, na Alameda Casa Branca com a Alameda Santos, de frente ao Parque Siqueira Campos. Desde menino eu comecei a refletir sobre as grandes disparidades de renda e de riqueza que haviam no Brasil. De um lado havia pessoas como as que estavam na nossa família, que tinham um padrão de vida excelente, tantas facilidades, e por outro lado eu via na cidade onde eu vivia, São Paulo, pessoas que moravam nas favelas, pessoas que tinham grande dificuldade de acesso à educação, aos bens fundamentais, à moradia. Quando eu tinha assim uns 14 anos de idade e era noivo da minha irmã Ana Maria, o Dilson Domingos Funaro, de quem eu me tornara bastante amigo depois
se casou com ela, mas eu o convidei para ser o meu padrinho de crisma. Eu estudava no Colégio São Luís. E ele me deu um livro sobre a história de Galileu Galilei, que eu li, e ler a história de Galileu Galilei foi, para mim, um bem formidável, porque eu, inclusive, depois estudei, eu me interessei pela história, por exemplo, de Nicolau Copérnico. Eu fui assistir um filme sobre a sua vida, assisti peças como lá do Teatro Oficina, que havia passado de Bertolt Brecht, Galileu Galilei. Pensei mais ainda, mas quando eu li aquele livro, eu me tornei um estudante, assim, ao fazer o primeiro científico e até o terceiro científico, um estudante muito mais. Eu passei a estar entre os 6 melhores alunos da classe e levar muito mais a sério tudo. E, sobretudo, porque percebi o quão importante era descobrir a verdade. Há uma cena da história de Nicolau Copérnico onde a esposa ou a filha dele perguntam: por que você fica aí dizendo que a Terra não é o centro do mundo, não é o centro do universo, que a Terra é redonda? Você não vê que está perturbando aí o centro de poder e a igreja e tudo? Ele falou: porque eu quero descobrir a verdade. Mas por que tanto você quer descobrir a verdade? Porque é uma coisa humana. Mas eu, então, me interessei muito por saber o que era as diversas alternativas de organização da sociedade, visando a construção de uma sociedade mais justa. E justamente nessa linha, poucas décadas depois, o senhor ajudaria a construir o partido que há muitos e muitos anos comanda, né, conduz o país. Eu imagino que seja algo na sua biografia que o senhor tenha muito orgulho, né? Porque foi dali o embrião que trouxe ao Brasil o que nós temos visto nos últimos tempos no sentido de avanços sociais, enfim, várias outras bandeiras. O senhor estava na origem, na essência, e ajudou a criar esse momento na nossa história. Como é que é esse capítulo para o senhor, a gente avançando algumas décadas? Bem, note que, terminado a administração de empresas em 64, quando eu me casei com a Marta, aí eu primeiro fui trabalhar na empresa de meu pai, Escritórios Plicy, procurando desenvolver um setor de exportação de manufaturados, mas depois de ano e pouco surgiu na Escola de Administração de Empresas um concurso para ser professor de economia. E eu disse a meus pais: olha, eu gostaria muito de fazer este concurso, porque se eu passar, eu terei a oportunidade, possivelmente, de fazer o mestrado e o doutoramento em economia para aprender mais sobre as coisas que eu quero saber. E em 78, pela primeira vez, pelo MDB, com um grupo de jovens que voluntariamente ajudaram-me a distribuir um pequeno panfleto, um candidato necessário com proposições e um pouco do que eu era. E eis que tive 78 mil votos e fui eleito pelo MDB, mas já naquele período, 76, 7, 8, e como primeiro ano deputado estadual em 79, eu tive muita afinidade e interação com os movimentos sociais, inclusive dos metalúrgicos de São Bernardo de Diadema, de Santo André, como também com os professores que estavam reivindicando melhoria de salários, os lixeiros. Estava preocupado também com questão de direitos humanos, visitando a FEBEM quando tinha denúncias de maus tratos e torturas aos jovens e assim por diante. E pela interação que eu tive, inclusive com os metalúrgicos do ABC, quando eles foram detidos e houve intervenção no Sindicato dos Metalúrgicos e foram
indiciados na Lei de Segurança Nacional, eu, como deputado estadual, fiz uma entrevista com os 13 indiciados e fiz um pronunciamento sobre a história de cada um deles na Assembleia Legislativa, e assim tinha um pequeno folheto com essa história. E, pois bem, com tudo que ocorreu em 1979, extinguidos o MDB e a Arena pelo presidente Ernesto Geisel, eu resolvi, eu fui convidado pelos líderes sindicais e intelectuais que estavam formando o PT para me tornar fundador do PT com outros 5 deputados estaduais. E eu perguntei a quem eu pudesse: o que vocês acham? A maior parte dos meus eleitores disseram: é o que nós esperamos de você. E em 10 de fevereiro de 1980 eu ingressei, fui cofundador do PT. Muito bacana, senhor senador. Agora, para a gente entrar na reta final, quais valores, quais situações, quais pessoas, resumidamente, fizeram do senhor justamente esse exemplo? Por que o senhor é dessa forma e como o jovem pode também manter todas essas características para a vida inteira? Olha, eu acabo de ler a autobiografia do Martin Luther King Jr., que para mim sempre foi uma inspiração, assim como Nelson Mandela, Mahatma Gandhi e pessoas que na vida política nacional também lutaram por aquilo que eu tanto acredito. E inclusive eu fui convidado agora para dar aula neste semestre na USP Leste. O curso vai ser os instrumentos de política econômica para a construção de uma sociedade civilizada e justa, que referentes aos objetivos que eu tenho lutado tanto. E se nós quisermos construir uma sociedade civilizada e justa, nós precisamos levar em consideração aqueles valores que não sejam unicamente a busca do interesse próprio, de se levar a vantagem em tudo. Claro que todos nós queremos progredir, queremos o progresso de nossos entes queridos, meus filhos, torço por eles. Bom, esse foi o especial Carreira com o Senador e exemplo para a juventude, Eduardo Suplicy. O senhor sempre foi muito musical. Para esse momento, daqui em diante, na sua vida, existe uma trilha sonora que o senhor tem ouvido muito e que acha que vai resumir os próximos passos do senhor, que, pelo visto, está feliz, né? Olha, eu resolvi, nesses anos recentes, aprender a tocar piano, até porque meus filhos são músicos, então eu ainda sou um principiante, mas se você quiser, eu posso mostrar. Não seria nenhuma honra só para mim e para os câmeras, seria uma honra para todos os estudantes. Esse é o tema do concerto número 2 de Rachmaninoff, tá bom? Certo. Por aí vai. Esse foi o especial Carreira com o senhor senador e agora secretário dos Direitos Humanos de São Paulo, Eduardo Suplicy. Muito obrigado, senhor senador. Muito obrigado.